Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Uma ótima sexta-feira para todos nós. Estamos aqui encerrando mais uma semana de Evangelho Diário. Quanta alegria para a nossa grande família do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos para mais um momento do nosso encontro diário, este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Meus amados irmãos, hoje, humildemente, convidamos a Jesus para estar aqui conosco. Viva em nosso coração, nos abençoando, descendo as tuas pétalas de amor que envolvem a nossa alma, abençoando a cada um de nós com a força, com a esperança e com a coragem para lutarmos e vencermos os desafios da vida. Meus amados irmãos, Deus cuida de cada um de nós. A resposta sempre chega, o amparo ele aparece no tempo de Deus. Tenhamos a paciência de aguardar, porque nenhum filho é esquecido por Deus. Ele está cuidando, ele está nos amparando. Mas muitas vezes somos nós que não enxergamos isso. Mas a ajuda, o amparo já está a caminho. Deus cuida de todos nós. São com essas palavras que eu quero muito começar o nosso evangelho de hoje, convidar a todos para abrirmos as portas do coração para as palavras do evangelho. Hoje nós chegamos na mensagem de número 60, meus irmãos, do livro Um Minuto com Chico Xavier. E o que significa isso? Que nós já estamos há 2 meses, todos os dias, passando mensagem a mensagem desta obra. Então, seguimos fortes aqui no nosso Evangelho Diário. E hoje, eu queria convidar a todos para fazermos diferente. Sempre inicio aqui lendo a mensagem e a gente reflete ela juntos. Mas hoje, meus irmãos, eu queria iniciar com um esclarecimento e com algumas palavras de Chico Xavier, e depois eu vou ler a mensagem para a gente que de hoje é de André Luiz. E o motivo, meus irmãos, da gente fazer essa inversão hoje é para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor a conexão do tema, tá bom? Então, meus irmãos, eu queria convidar a todos para a gente se lembrar que tudo, com base do que Jesus já nos dizia, tudo o que parte da nossa boca sai primeiro do coração. Jesus já dizia: vasos límpidos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E ele usava essa figura de linguagem para retratar a todos nós que usamos de palavras bonitas, que temos aquela aparência da pureza, da tranquilidade, da benevolência, mas que por dentro o nosso coração não condiz com isso. Ainda tem egoísmo, vaidade, ciúme, inveja. Então, meus irmãos, vejamos que tudo o que nós falamos, como agimos, o nosso comportamento, ele reflete o que habita no nosso coração. A nossa verdadeira intenção por trás de toda palavra e por trás de toda atitude se encontra na nossa alma. A intenção de tudo está em nossa alma. E se a nossa intenção é uma intenção boa, iremos irradiar uma energia boa com isso.
através das palavras, através das ações. Agora, se a nossa intenção é de inveja, de ciúme, de avareza, de orgulho, de prepotência, de egoísmo, de maldade, se é isso que está em nossas intenções, iremos irradiar igualmente essas energias, energias baixas e densas. Então, o que que acontece? Quando nós irradiamos esse campo de energia através do pensamento, da palavra, da intenção, essas energias baixas, iremos sintonizar com irmãos espirituais dessa mesma categoria de energia. Porque a intenção que parte do nosso coração sintoniza com a energia de espíritos. Se é uma intenção boa, iremos sintonizar com bons espíritos. Se é uma intenção má, uma intenção baixa, iremos sintonizar igualmente com essa categoria ainda de irmãos espirituais. Olha, meus irmãos, por isso a importância de nós cuidarmos do que falamos, do que pensamos, e não apenas isso, tomar cuidado com as nossas intenções. Vigiar as nossas intenções, vigiar a intenção das palavras que a gente diz, vigiar a intenção das coisas que a gente conta, vigiar a intenção dos nossos pensamentos, prestar atenção nos comentários, na intenção dos comentários que a gente faz, porque tudo isso está carregado de uma energia que sintoniza com irmãos espirituais. Então, se nós falamos, às vezes, coisas muito pessimistas, se os nossos comentários é sempre desagradáveis, se tudo que a gente fala, às vezes, é para comentar algo ruim do outro, é para fazer uma fofoca, é para partilhar um acontecido, às vezes, com aquele cunho da crítica, da maldade, é essa intenção que habita em nosso coração. E é com isso que a gente vai sintonizar. E olha, meus irmãos, eu trouxe isso hoje, essa reflexão inicial, porque André Luiz, no livro Um Minuto com Chico Xavier, nosso livro de reflexão diária, André Luiz coloca: sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de ficar comentando o mal. A palavra, ela cria a imagem, e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Ele traz aqui, na verdade, um conselho para todos nós. Um conselho de um espírito que tem uma visão muito melhor das coisas que acontecem do que a gente. Porque nós estamos encarnados. A nossa visão é limitada aqui. Então, André Luiz, ele está aqui como um professor mesmo, porque ele está com uma visão mais ampla, ele está lá na vida espiritual, ele vê tudo que envolve aqui a matéria, e aí, como um professor, ele está desejoso de nos aconselhar, de nos ensinar. Então, o que ele passa é um conselho que diz: cuidado, sempre que possa, abstenha-se de comentar o mal. Ou seja, sempre que possa, não fica falando o mal. Não fiquemos fazendo comentários maldosos da vida do outro, comentários com intenções, às vezes, críticas da vida do outro, comentários, às vezes, pessimistas. Sempre que possa, ele fala, abstenha-se de ficar comentando mal. Por quê?
A nossa palavra carrega uma intenção que ele diz que vai atrair influências que lhe diz respeito, que sintoniza com isso. E aí, meus irmãos, se nós ficamos nesse quadro de energia muito baixa, muito pessimista, a gente vai acabar sintonizando e criando laços com irmãos espirituais menos elevados que podem às vezes nos prejudicar na nossa caminhada terrena. Podem nos fazer sentir mal, podem nos conduzir até mesmo a um laço de obsessão, porque nós sabemos que obsessão existem diversas categorias, diversos níveis. Só que, meus irmãos, o fato das nossas intenções do coração é uma grande abertura para o laço da obsessão. A intenção que a gente carrega no coração faz a abertura, a sintonia que pode dar uma brecha para um laço de obsessão. Abrir uma brecha, dar uma abertura para iniciar um processo obsessivo. Olha, até quanto a isso, porque a gente acha às vezes que, não tem problema não, eu fico aqui só comentando coisa ruim, só comentando coisa pessimista. Qualquer pessoa que se aproxima, a gente só fala coisa ruim, é sempre criticando alguém, é sempre falando mal da vida do outro, é sempre fazendo um comentário desagradável. E a gente vai viver na vida assim, achando que, não tem problema não. Isso aí não tem nada a ver. Eu posso, é só comentário, é só uma palavra. A gente pode até conduzir a vida assim, só que, meus irmãos, aos olhos espirituais, a gente nem imagina. Muitas vezes a legião de espírito que está próximo de nós aproveitando dessa energia pessimista, desses comentários carregados de intenção maldosa. A gente acha que, não, é tranquilo, é só um comentário, é só uma fofoca. É uma fofoca aqui hoje, um comentário maldoso amanhã, e aí continua, a gente fica viciado, habituado nisso. E aí, quando menos esperamos, temos uma legião de espíritos que comungam dessa energia. E aí a gente começa a se sentir pesado, denso, exausto. E a gente começa a ter ideias perniciosas, porque a gente acabou dando abertura para isso, da influência desses espíritos. Então, meus irmãos, a gente tem que vigiar desde os pequenos atos. A gente tem que se vigiar no dia a dia. São essas pequenas brechas que a gente vai dando. E aí, até quanto a isso, queria trazer aqui rapidamente. Uma vez foi feita uma pergunta ao Chico Xavier. Perguntaram para ele quais os métodos terapêuticos ideais contra o processo obsessivo. Olha que pergunta interessante essa, que é a dúvida de muitos de nós. O que a gente pode fazer para não sofrer uma obsessão, para não vincular com um laço obsessivo, para não dar uma brecha para isso? Porque o processo obsessivo, independente da categoria, é muito triste, meus irmãos. E aí o Chico vai responder algo muito interessante aqui. Ele diz que os bons espíritos são unânimes em afirmar que quanto mais nos melhorarmos em espírito, menores serão sempre as nossas possibilidades de ligação com as forças desequilibradas das sombras. Então, quanto mais a gente buscar se melhorar como espírito, menores são as possibilidades de ligação com as forças desequilibradas das sombras. E a gente começa a trabalhar esse melhoramento espiritual no dia a dia. É nas pequenas coisas. Começa nas intenções do coração, nas palavras, no pensamento,
nos desejos, nas atitudes, para não abrir possibilidade de ligação com espíritos, irmãos, ainda das sombras. Meus irmãos, eu espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado aqui, explicado um pouquinho sobre esse tema para todos nós. É um esforço diário, meus irmãos, monitorar as nossas intenções. Então, busquemos sempre nos questionar: por que eu estou comentando isso? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando isso para o outro? Qual que é a intenção do meu coração quando eu faço esse comentário? Qual que é a intenção do meu pensamento quando eu desejo isso para minha vida? Então a gente começa a fazer esses questionamentos para educar um pouco mais o nosso espírito. Olha, meus irmãos, eu agradeço a todos da nossa família do Evangelho por partilharem desse momento. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Deus, nosso amado Pai, e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Um grande abraço fraterno, com a paz de Jesus. Até amanhã, meus irmãos.